Se você por alguma razão se sente muito irritado, sente que as pessoas estão te estressando com muita facilidade, ou que você também é muito autocrítico, sente ansiedade, por alguma razão também está se sentindo muito cansado recentemente, esse aqui é um vídeo para você. Porque nesse vídeo eu vou conversar sobre um estudo de caso em que a gente vai trazer uma história para que você compreenda a tua história. Entendeu? Então, seja muito bem-vindo a esse mais novo programa, se é que dá para chamar assim, nesse canal, que vai ser os nossos estudos da personalidade. Casos clínicos, seja muito bem-vindo. Oi, eu sou Adilson Rodrigues, eu sou terapeuta integrativo especialista em Enneagrama, personalidade e outras coisas. Seja muito bem-vindo por aqui, certo? Hoje a gente vai fazer algo que eu não fiz, e vai ser a primeira vez, então vai ser muito interessante. Eu estou aqui com esse estudo de caso clínico, certo? E nós vamos juntos conversar sobre esse estudo aqui, sobre esse caso clínico, que eu já dei uma lida por cima, mas a gente vai falar sobre ele. E Ari, qual é o intuito disso, né? O que isso vai me ajudar? Bom, com toda certeza você vai poder se identificar com esse caso aqui, com dessa pessoa específica, dessa mulher. E caso você se identifique, quem sabe as coisas que eu vou falar aqui não funcionem para a tua vida. Aquilo que é óbvio, né? Se você sentir interesse em passar por uma terapia comigo, por uma análise da personalidade, para amadurecer de forma rápida, poupando o tempo da tua vida com questões que são inúteis, bom, fica o convite pra gente conversar, ok? Gente, então vamos nessa, porque eu tenho a meta de não deixar esse vídeo grande, tá bom? Mas enfim, quero que vocês lembrem-se de se inscrever, quem tá vendo aqui de fora, curtir, isso ajuda que as pessoas conheçam esse canal, até porque vocês sabem que aqueles que estão começando são os que mais sofrem, né? Então, a vida é assim, para começar é mais difícil. Pegou teu cafezinho sem açúcar, vamos conversar. Gente, por questão de respeitos, vamos se referir a essa linda moça aqui como CR, ok? CR vai ser a nossa maneira de chamar ela. Vou aqui fazendo alguns pontos. Vamos lá. 32 anos, feminino, branca, solteira, né? Aqui tem a residência dela. Profissão arquiteta, que é o que interessa aqui também. É uma arquiteta, muito bem. Qual que é a queixa principal? Ela vai estar relatando ansiedade, tristeza, dificuldade com o trabalho, né? Pressão, provavelmente alega sentir ok. É uma mulher que não está sentindo prazer nas atividades que antes ela sentia. Isso faz sentido para você? Já passou por esse tipo de coisa? Então, ela vem e dá essa queixa pra gente. Certo, muito bem. O quadro começou há cerca de 6 meses, coincidido com um período de aumento de responsabilidade no trabalho e término de um relacionamento de longa data. Ok, tá, a gente já fica duas coisas aqui em dúvida, né? Quais são essas novas responsabilidades do trabalho? E quais são os motivos desse término? Porque, olha, a primeira coisa que você tem que ver, principalmente se você já terminou um relacionamento e é recente, ok? As coisas que você fazia junto com o seu parceiro são as coisas que antes te davam prazer? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Porque se eram, é muito provável que fazê-las te remeta ao teu parceiro. Entende? E aí culmina em algo ruim, culmina em sentimentos negativos e por aí vai. Então, você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Pode ser que fazer essas coisas não seja o melhor nesse momento. Se você as ama, né, de fato ama, tenha paciência. Faça outras coisas, né? Aprenda a ir em novos núcleos, novos lugares, com novas pessoas. E não ficar repetindo o mesmo lugar que você ia com o teu namorado, esposo, enfim, por aí vai. Isso é muito importante. Vamos lá. Antes do quadro, né? Bem, ok, tudo certo. Participava de eventos. Ela saía, né? Basicamente ela saía. E o seu desempenho no trabalho, ok, ela era elogiada também, né?
Interessante, vocês vão ver aqui no final que ela fez um teste de personalidade e a gente vai conversar sobre esse teste, mas vamos lá. A evolução do quadro. Perda de interesse nas atividades, acompanhada por um aumento constante da ansiedade. Então tem essa ansiedade, né, vindo aí. Certo. Tá. Ela tá se isolando. Aqui, pessoal, a gente tem que ver como é que tá o sono dela também. Porque eu já dei uma lida, né? Aqui, ó. Inclusive já é o ponto, né? Ela tá com dificuldade para dormir e desperta à noite, né? E uma sensação de cansaço ao acordar. Ela não está dormindo bem. O que acontece quando a gente não dorme bem? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, que seria até legal desenhar aqui para vocês, mas vamos lá. Uma coisa que vocês têm que ter em mente. O nosso corpo, nossa mente, nosso espírito são os mesmos. Se você alimenta o seu espírito, você está alimentando o seu corpo. Se você alimenta o seu corpo, você está alimentando o seu espírito. Por consequência, você está alimentando a sua mente também. Corpo e mente é a mesma coisa. Dito isso, não dormir bem é um excelente fator aqui para a gente olhar. Essa mulher precisa dormir bem. E como é que eu faria para essa mulher dormir bem? Como é que seria a minha metodologia para ela dormir bem aqui? Eu sou muito fã, né, da fitoterapia. Fitoterapia, para você que não conhece, são os fitoterápicos, onde são plantas, ok? Plantas concentradas, certo? Com um propósito. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a passiflora. A passiflora é um excelente, por exemplo, dizer assim, né, um excelente substituto para um ansiolítico. Para ela não tomar um remédio forte para dormir, ela vai utilizar esse remédio, que é um remédio fitoterápico, feito, né, com a passiflora. E nesse caso, né, com a medida certa, ela conseguiria passar o dia com menos ansiedade. E para dormir também, uma coisa que ajuda bastante é melatonina. Também aumentar os níveis de melatonina dela, que podem estar baixos. E aqui a gente tem que verificar toda a rotina de sono, né? Você tem que verificar se ela está usando o celular antes de dormir, como são as luzes da casa dela, se ela está em contato com tela. Todo esse tipo de coisa que parece pequeno faz muita diferença. O nosso corpo até uns tempos atrás acostumava a dormir cedo porque o sol ia embora cedinho, né? Então a exposição à luz, né, essa luz branca, no caso que está aqui em cima de mim, ela vai fazer com que você não tenha a produção de melatonina. Eu posso estar confundindo o nome aqui, na verdade, depois eu vou verificar. Que agora, se eu não me engano, ou é melanina ou é melatonina. Enfim, eu vou colocar aqui quando eu errar, né? Porque às vezes os nomes são parecidos, né? Mas esse é o ponto, entende? Então, o sono é uma das primeiras coisas que tem que ser consertada nessa paciente. Ela está com depressão, ela está com ansiedade. Beleza, vamos focar no sono para diminuir os fatores físicos. Diminuindo os fatores físicos, a gente vai atrás dos fatores emocionais. Muito bem, então. Nenhuma doença mencionada. Ela teve um parto normal. Teve nenhum problema para crescer. Vacina está em dia. Esse lance aqui da vacina, pessoal, ele é interessante, tá? Que ele diz muito sobre a posição política do paciente também. História social do paciente. Então, né, agora está solteira, não está tendo atos sexuais, está tendo compulsão. Ok, vamos lá. Ansiedade. A ansiedade, a gente vai ver, você vai entender bem o que está passando com essa paciente aqui. A ansiedade dela provoca uma necessidade de compulsão, né? No caso, ela está sendo uma compulsão alimentar. Ela poderia aliviar essa ansiedade, esse desprazer, esse desconforto, consumindo, por exemplo, compras, gastando com bolsa, gastando com bota, esse tipo de coisa. Ou, né, hoje em dia, né, gastando em videogame, por aí vai. Não é o caso, ela está gastando com uma compulsão alimentar. Ela está procurando dopamina no alimento para aliviar a ansiedade que ela está sentindo. Porém, ela também tem períodos de perca de interesse pela comida. Pode parecer um contraditório, no caso, né? Contraditório. Mas é aqui que entra, ela come em excesso, e essa comida em excesso faz com que ela se sinta mal, muito provavelmente. Ela se sentindo mal, vem uma culpa tremenda, e essa culpa faz com que ela fique sem comer por longos períodos, se retroalimentando. Entenderam? Isso daqui é sério, isso daqui é muito sério, porque ela está num ciclo terrível aqui. O fato da gente abaixar a ansiedade dela com a passiflora, por exemplo, que vai ser o nosso composto material para solucionar esse problema material, já é
algo que talvez diminua muito esse probleminha que ela está tendo aqui com a compulsão alimentar. É muito provável que vai ajudar aqui. Aí, no caso, o ambiente da casa dela demonstra, pelo que eu leio aqui, demonstra um princípio de depressão. Aquele caso que a gente até conversou um pouquinho nos vídeos anteriores, né? Um vídeo sobre suicídio que eu vou estar colocando aqui no card. Mas a casa começa a ficar suja, a organização começa a se perder, para de aparecer a limpeza, a gente começa a ver que a pessoa está destoando da realidade, está saindo desse mundo mais material e ficando presa na própria cabeça. E pode sim, com certeza, estar entrando em um quadro depressivo, né? Existe sim essa possibilidade, pessoal, principalmente depois de um término, que é o caso aqui, né? Então ela não fuma, ela não está usando drogas, segundo ela, né? E os pais e os familiares, ela tem dificuldade de se abrir. Muito bem. Muito bem. É uma pessoa retraída, né? É uma pessoa retraída. Então, essa ansiedade, você pode até perceber que ela é mais fechada, né? Ela é mais... Como eu posso colocar? É uma ansiedade muito mental, entende? É uma cobrança muito mental. Tá muito aqui e com certeza ela faz esforço para que isso não transpareça no trabalho também. Então, é uma pessoa que ela quer agir de forma correta, mas ela não está conseguindo. E é por isso que ela está pedindo ajuda, né? Elevado, relata pressões constantes, aumento das certo. Aí vai ter algumas informações sobre a família. Deixa eu verificar aqui. Interessante, hein? Tem muita coisa a ser perguntada aqui, pessoal. Eu acabei de dar uma olhada aqui na questão familiar. Tem muita coisa aqui, mas eu não quero focar nesse caso aqui. Talvez a gente fale disso depois, em outro caso. Vamos focar aqui nesse assunto que é a ansiedade, para não perdermos o foco e não ficar aqui falando por 1 hora. Perfeito, ó. Então aqui vai estar mais escrito alguns dos comportamentos analisados, né? Agora a gente tem um exame psicopatológico. Mas assim, algo que vocês precisam entender sobre a paciente, né? Ela está se vestindo de maneira desleixada, as roupas meio desordenadas, certo? E também está muito inquieta. Ok. Perfeito. E evitando contato visual. 62 quilos e 1,68 m de altura. Uma mulher um pouco alta até, né? Se a gente for parar para analisar. Aí vai ter algumas coisas aqui no exame psicopatológico e algumas aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Ela tem consciência do sofrimento dela, né? Ela tá com um discurso mais lento, tá sempre com dificuldade de concentração, tá meio avoada, né, nesse sentido. Tá mais focada nas preocupações, é uma pessoa que tá com dificuldade de ver coisas boas, né? Acabou o relacionamento, né? Tá começando a dar esses problemas, então ela tá com dificuldade de enxergar uma luz no fim desse túnel, né? E provavelmente se ela enxergar essa luz, ela vai pensar que é um trem, né? Então ela tá num momento muito complicado. Não quero me prolongar muito aqui, só para esses pontos específicos e qual que é a questão da personalidade dela que a gente pode conversar. Acabou aqui, né? Perfeito. Gente, essa mulher, aqui eu quero que agora vocês entendam o que é enneagrama, né? Essa mulher fez um teste, certo? E nesse teste deu que ela era um tipo 1 de personalidade. O tipo 1 de personalidade, ele é uma personalidade que lida com uma raiva muito mais do que as outras, certo? Então ele vai reprimir essa raiva, ok? E vai tentar agir de forma perfeita e detalhista em relação ao mundo dele. Então é uma pessoa que tem muitos parâmetros de justiça e injustiça, certo e errado, e é teimosa nesse sentido. Qualidades do tipo 1. Ele ou ela é muito competente no trabalho. Então o trabalho estar andando mal significa muito para um tipo 1. Muito mais do que para outros tipos. Ou seja, se essa mulher não está conseguindo dar conta daquilo que ela está fazendo por conta das demandas emocionais que ela está vivendo hoje, isso está acabando com ela. Porque outra coisa característica do tipo 1 é a sua autocrítica. Eles são os tipos de personalidade que mais se autocriticam. É como se tivesse um pai dentro da cabeça dela, cobrando ela o tempo todo para ela fazer o certo e não o errado. E quando ela faz o errado, no caso aqui a compulsão alimentar, ela
arranca os próprios cabelos, né? Usando essa expressão. Então, é disso que a gente está lidando aqui. Outra coisa que a gente pode observar é a falta de foco, a falta de concentração também. Oriunda, às vezes, de um mau sono, por vocês verem a importância dos exames, a importância de remédios. E veja, esses remédios fitoterápicos, eles são interessantes para não ter um abuso, um vício, um rebote do remédio, entende? Ele não é um remédio ansiolítico, um benzodiazepino que vai quebrar você. Não, ele vai te ajudar numa medida muito menos aguda, ok? E mais gradual, que eu acho que é o que essa mulher precisa. Ela não precisa estar dopada. Mas tem essas questões como a diminuição da motivação e da energia, né? Com certeza pode também dar uma verificadinha na B12 dela. A B12 ela vai ajudar o nosso corpo a ter energia, a ter disposição para fazer as coisas. E já foi feito alguns estudos relacionando a B12 com anemia. Então, se a sua B12 está baixa, as chances de você ter anemia é muito grande. É sempre bom verificar, pessoal. É sempre bom verificar. No geral, a gente falou aqui das demandas mais físicas. O que eu recomendaria para essa mulher em uma demanda emocional? Nós temos 2 fatores aqui. Primeiro, entender como foi esse relacionamento. Se terminou bem, se foi ela que terminou, se ela que não fosse, né? Tem que entender isso daí. É importante. As obrigações atuais dela de trabalho e ela ser justa com ela. Ela não querer pegar toda, né, essa personalidade de eu dou conta, eu faço o certo, eu sou capaz, e assumir coisas demais, fazendo com que a vida afetiva dela seja prejudicada. Quem sabe essa mulher não perdeu esse relacionamento porque estava muito focada no trabalho e esqueceu o marido em casa. Enfim, né? São coisas do nosso mundo, gente. Aqui está faltando informação e a gente supõe aqui. São coisas para a gente ficar vendo, ok? São coisas para a gente ficar analisando e ficar atento. Então, a primeira coisa aqui é sobre esse término aqui, evitar contato, por enquanto, né? É aquilo, né? Se a gente não sabe a razão do término, a gente nem sabe se deveria ter terminado ou não. Às vezes, né? Às vezes não deveriam ter terminado. Tem que saber, porque término de longa data, razões tem que ter. Pessoal, no mais, o que o tipo 1 da vida pode fazer para melhorar essa autocobrança, né? Se divertir. Essa mulher, que todo tipo 1 está precisando, né? 32 anos, né? Ela está precisando de hobbies que a divirtam. Ela está precisando de companhias, não só do trabalho. Alguém para poder sair, tomar uma cerveja, comer uma batata. Ou outra coisa. Às vezes ela não gosta de cerveja, às vezes ela não adepta a álcool, tudo bem. Mas é realmente aí um tênis, um vôlei. Ela necessita. Como ela está com uma dificuldade de ter interações, é aqui que entra, né? Aqui entra várias coisas, né? A ansiedade pode estar fazendo com que ela tenha essas dificuldades nas interações, ela não consiga acalmar, escutar outra pessoa. Então são, de verdade, várias coisas aqui, mas a principal delas é: essa mulher precisa começar a ter prazer na vida. Ela precisa começar a sentir orgulho, gozo nas pequenas atividades do dia a dia dela. Porque a compulsão alimentar, ela é uma tentativa desesperada de ter dopamina para se acalmar. Entende? Ou seja, falta para ela um prazer em estar viva. Essa mulher, ela pode ser aquela pessoa que está rezando, mas não abre um sorriso, entende? E aqui a gente tem que analisar, né? Eu diria que poderia ser uma B12, mas ela tem indícios de depressão, de começo de depressão, né? Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês. É algo mais amplo, né? Algo muito menos focado. Apesar de eu ter focado aqui hoje nessa ansiedade, eu espero que isso aqui tenha respondido algumas dúvidas que você possa ter tido, né? Esse foi o caso. Eu queria agradecer aqui a CR, certo? E que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso que eu falei aqui hoje, tá bom? Se vocês gostarem, eu trago mais, né? Deixa um comentário, deixa um like, se inscreva, aquelas coisas de sempre, para ajudar o trabalho aqui. E, gente, eu sou Arilson Rodrigues.
junto com você, um crítico cego dessa vida. Pessoas que tentam melhorar, fazem escolhas sabendo que não sabem toda a resposta, mas não tem medo de arriscar o desconhecido.